O leste europeu, ou Europa Oriental, é formado por países onde as atividades agrícolas e o extrativismo desempenham um importante papel na economia. Este fato serve para demonstrar que essa região da Europa, no seu conjunto, encontra-se num estágio mais atrasado de desenvolvimento. Isso se comparado à Europa Ocidental, é claro. Olá! Você que está sentadinho no seu sofá em casa acompanhando o vestibulando? Estudando ou não? É isso aí mesmo. Mesmo você que não está estudando, mas está, revendo seus conhecimentos, você que não está mais na fase do vestibular, muito obrigado por estar acompanhando nosso programa e fique ligado, porque hoje é um assunto muito interessante, um assunto que, infelizmente, foi muito comentado nos últimos tempos e vai ser comentado por muito tempo, não tenha dúvida, que é o leste europeu. Vamos falar aí dos problemas da Iugoslávia, a separação da Tcheco e da Eslováquia, Problemas sérios aí, mas tem explicação para isso? Tem sim. Nesse curto prazo de tempo que a gente tem aqui, vamos tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo por lá. Leste europeu, assunto que vai cair no seu vestibular, não tenha dúvida. Não só por causa do Kosovo. Todo mundo fala, não, Kosovo, o que está acontecendo com o Kosovo? Não é só por causa do Kosovo, não. Você vai enfrentar, você vai ver com a gente a importância que tem o leste europeu e que sempre teve, desde a época das grandes conquistas aí. Ah, papai, você está voltando lá atrás. Quer ver uma coisa? O computador me ajuda aí, localiza o leste europeu pra gente aí. Leste europeu ou Europa Oriental. Olha aqui, ó, os principais países: Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Romênia, Croácia, Bósnia, Iugoslávia. A Iugoslávia, que você sabe, dividida aqui, Sérvia, Kosovo. Bom, vai dar rolo, já nós vamos comentar. Bulgária, Macedônia, Albânia. Na verdade, essa região, a tosse que está acontecendo aqui. Essa região aqui, gente, é uma área de passagem. Ah, Papau, como explica isso melhor? Explico. Repare onde está a Ásia. Olha aqui, onde está a flechinha aqui, ó, do computador, ó. Repare onde está a Europa Ocidental, Europa Central. Aqui, ó, aqui em cima. Resumindo, ora, europeus atravessavam essa região para chegar à Ásia. Ora, asiáticos atravessavam essa região para chegar à Europa. Você tem várias vezes aqui usado como passagem. Espera aí, o que é usado como passagem perde a característica própria. Passa a ter a característica dos viajantes. Passa a ter a característica de quem está usando a área como passagem. Por isso que a Europa de Leste, a Europa Oriental, é uma verdadeira colcha de retalhos. Isso eu falo, questões culturais, étnicas, questões de linguagem, questões, meu Deus, religiosas. Pouca gente está comentando, por exemplo, que o que aconteceu com o Kosovo tinha muito a ver com a expansão, o crescimento do lado muçulmano. Percebe? Os kosovares, 90% deles de origem albanesa, tá? São basicamente o que? Muçulmanos. Enquanto que os sérvios, que primeiro expulsaram os kosovares e agora com a volta dos kosovares estão sendo expulsos da região do Kosovo, eles são de predominância o quê? Católicos ortodoxos. Então, isso é um fator... Ah, papai, não é que seja uma guerra santa, entendeu? Um jogando incenso, outro tacando Bíblia, não é isso. Mas que tem muito a ver, tem. Até porque se fala que os muçulmanos, com um crescimento populacional mais acelerado do que qualquer outra religião, eles começam o quê? A vencer os pleitos eleitorais. Eles começam a ter um crescimento populacional, portanto, uma maioria de votos. Uma maioria de votos que leva ao poder. E quando chegam ao poder, dizem, o processo que está acontecendo no mundo, rasgam a Constituição e deixa de ser democracia, passa a ser teocracia. Deixa de ter uma Constituição, passa a só ter o Alcorão. Então, o que era só pecado, passa a ser crime. Meu Deus, tem coisa... tudo isso daí envolve a briga que você está acompanhando. Mesmo assim, vamos dar uma passeada aqui pelo leste europeu e, vale a pena você aprofundar os estudos. Em 10 minutos, eu repito, não dá para falar tudo aqui não dá. Mas você tem que olhar e ler com muita calma, primeiro, para entender e segundo, para se sair bem na prova. Polônia foi um dos primeiros países
do leste europeu a mostrar uma certa independência. Ah, Papal, por que você está falando isso? Ó, eu já te mostrei que o leste europeu é a passagem da Europa para a Ásia e da Ásia para a Europa, certo ou não? Agora, quer ver? O computador me mostra mais de perto a situação do leste europeu. Olha, por que eu coloquei esse mapinha aqui? Para te mostrar uma coisa muito séria. Repare que aqui está a antiga União Soviética. Ó, a União Soviética, tudo isso aqui que está cinza desse lado aqui, ó. Ó, onde eu estou passando a flechinha. A Europa Ocidental é essa. Quer dizer, por todos os séculos dos séculos, amém, o leste europeu era a passagem dos asiáticos para a Europa, dos europeus para a Ásia. Depois da Segunda Guerra Mundial, o leste europeu vai ficar bem no meio da briga entre as grandes potências da Europa com apoio americano, a OTAN, basicamente a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a região do quê? Da União Soviética. Aí você fala, professor, mas o leste europeu recebeu forte ajuda do Plano Marshall? Não, que na minha opinião, se os Estados Unidos errou aí. Errou aí, tá? Porque mandou um monte de dinheiro para a França, para a Itália, para a reconstrução da Alemanha, para a Inglaterra, e o leste europeu, os Estados Unidos não mandou muita coisa no Plano Marshall, não. Isso fez com que esse povo acabasse se unindo à União Soviética, formando, você sabe, o Pacto de Varsóvia. Eram economias satélites encostadas e dependentes de quem? Da União Soviética. Olha, por isso é óbvio, não conseguiram o desenvolvimento que precisavam. Começa o movimento de separação, começa o movimento de independência a partir da Polônia, lembra disso daí? Sindicato Solidariedade, o Lech Walesa, inclusive foi o primeiro cara que chegou no poder aí e acabou tirando grande parte do domínio soviético. Né? Inclusive até hoje o Papa é da Cracóvia. A Cracóvia é uma região de onde? Da Polônia. Bom, a Polônia com forte desenvolvimento, principalmente na área naval, na área de estaleiros, o famoso estaleiro de Gdansk, né? Que foi um símbolo da resistência do movimento Solidariedade. Depois a Tchecoslováquia, depois a Croácia. Ah, meu Deus, eu vou parar aqui na região da Iugoslávia. A Iugoslávia era dominada em todo o período depois da Segunda Guerra Mundial, no período pós-Guerra Mundial, por um general, mas marechal, ele não falava cidade general não, de mão firme, chamado Josip Broz Tito. Você fala rápido, fica até esquisito, Broz Tito. E o Josip Tito, o famoso marechal Tito, segurava a Iugoslávia com mão de ferro, entendeu? Além do domínio soviético, que também era mão de ferro. Por isso que por muitos anos não apareciam as desigualdades existentes dentro da Iugoslávia, entendeu? Não tinha briga de sérvios e kosovares, macedônios e bósnios, não tinha. Por quê? Tudo controlado com mão de ferro, cara. Falou, não gostou, tchau, vai para o espaço. Quando esse processo diminui, essa pressão, a mão do Tito morre. A pressão soviética caiu por terra com o Gorbachev. O que aconteceu? Afloram os problemas internos dentro da Iugoslávia. É a mesma coisa que você falar dos irmãos que não se gostam. Olha, o exemplo que eu vou dar é maldito, mas irmãos que não se gostam, mas odeiam o pai. Enquanto eles têm o pai como inimigo, eles se unem, apesar de não se gostarem. Eles têm um inimigo comum, e isso para eles é união. Agora, a partir do momento que perdeu esse inimigo comum, a briga volta a vir entre eles. Se você parar para analisar a Iugoslávia, é exatamente isso. Aí entra o lado que eu te falei, muçulmano, entra o lado do controle. Ah, não, os sérvios avisam que queriam preservar Kosovo, sabe? Porque Kosovo, para eles, é o símbolo da resistência do povo sérvio, historicamente importante. Vai procurar a tua turma, meu. Vem com essa desculpa aí de monumento histórico, meu. Qual é que é? Faz lá uma pracinha lá, e põe o nome de Kosovo. Pronto, não vem com essa, não. O problema maior, indiscutivelmente, é o crescimento da população muçulmana, o que pode determinar a queda do poder, a saída do poder de lá. Bom, então, você já viu o leste europeu aqui, ó, numa posição intermediária entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Antes era uma simples passagem da Ásia para a Europa, da Europa para a Ásia. Agora você está vendo que já entrou no meio do turbilhão, no olho do furacão, da briga ideológica que marcou
a bipolarização no mundo. Vamos ver mais de perto isso daqui, computador, mostra pra gente. Olha o computador, ele aproximou mais. Você está vendo aqui de novo, Polônia, República Tcheca e Eslováquia, inclusive a República Tcheca conseguiu um maior desenvolvimento industrial, a Polônia também. E aqui você tem as partes divididas, Hungria, Romênia e a Iugoslávia. A Iugoslávia, na verdade, eu repito, uma colcha de retalhos, de onde só aparecem as diferenças depois que desaparece o domínio da União Soviética e do Tito. Bulgária, Macedônia, Albânia, Bósnia. Atenção, atenção que o Tito vai te contar agora. A Europa Oriental está passando agora por um processo muito sério. Por quê? A mão de obra que tem nessa região é uma mão de obra barata. Aí você fala assim, bom, então a Europa Ocidental está interessada em trazer essa mão de obra? Cuidado que eu vou te falar agora, a velha história. Eu prefiro não ter os pobres dos outros países aqui, eu prefiro mandar a minha indústria para lá. Ih, papai, o que você está falando? Eu estou falando de uma coisa que aconteceu no mundo inteiro depois da Segunda Guerra Mundial, mas que começa a acontecer agora, quando o mercado como o europeu precisa de uma mão de obra mais abundante e, portanto, um pouco mais barata. No fundo, é isso mesmo que eu estou falando. O mercado como o europeu vai começar a usar o leste europeu e por isso que lá precisa estar em paz. Por isso que lá não pode ter guerra. Né? É como área de produção e consumo da indústria europeia, da indústria que precisa de uma mão de obra mais barata, apesar de precisar levantar um pouco o nível técnico dessa mão de obra. Resumindo, vai passar por um período de calmaria que pode não interessar para o resto do mundo. Por exemplo, pode não interessar para os Estados Unidos que a situação do leste europeu se apazigue, que a coisa fique acertada. Pode não interessar, por exemplo, para o grupo japonês. Né? A Europa interessa. Né? Eles estão ali encostadinhos, são os vizinhos pobres. Entendeu? São as primas pobres. Se são as primas pobres, pode... Olha... Você está falando o quê? Repito, é isso mesmo que eu estou te falando. O leste europeu continua sendo um dos pontos de disputa internacional. Se foi por passagem física, se foi por divisão ideológica ou hoje por interesse econômico, não importa. O leste europeu continua sendo importante. Se continua sendo área de disputa internacional, não vai ter paz tão fácil. Não tenha dúvida. Você tem no leste europeu hoje a mesma situação do Oriente Médio. Dificilmente eles vão se apaziguar. Agora, vale a pena você estudar mais? Vale. Aprofunde-se que isso pode cair na prova e não só cair na prova. É importante para você saber também. Tá bom? Grande beijo, turma. Tchau.